Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Bruno, professor de História de vocês. E hoje nós vamos começar, um conteúdo novo. Vamos falar um pouquinho a respeito da Revolução Russa, ok? Então fica comigo e vamos aprender um pouquinho mais sobre a Revolução Russa. Bom, propriamente dita, a Revolução Russa ocorreu então no ano 1917. E vamos analisar um pouquinho como que era a população da Rússia antes da Revolução, tá bom? Então aqui você pode ver a extensão da Rússia, ela tinha horizontalmente aqui, ó, 10.400 quilômetros e verticalmente ela tinha então 4.800 quilômetros. Bom, a população era de cerca de 128 milhões e 245%, olha que interessante, era então da etnia russa. Cerca de 93,4 milhões viviam na Rússia europeia e havia, deixa eu melhorar isso aqui, e havia então mais de 100 grupos diferentes, grupos étnicos diferentes, vivendo aqui então nessa região. Bom, vamos analisar um pouquinho como que era então a hierarquia social da Rússia antes da Revolução, tá bom? Essa aqui é uma charge, ela está satirizando o sistema que existia naquela época e ela vai ser de grande valia para nós aqui, ok? Então aqui embaixo existe aqueles que alimentam vocês, você pode observar que tem uma pessoa praticamente já sem vida. Existe depois aqui bem na base aqui da pirâmide, aqueles que trabalham, nós trabalhamos para vocês, que eram então os trabalhadores que ficavam na base dessa pirâmide, Então imagine aqui, uma pirâmide, essa aqui então seria a base. Mas aqui, nós comemos por vocês, que seria então a burguesia, aqueles que eram os empresários que detinham o capital. Nós atiramos em vocês, e nós veremos isso depois mais adiante, eram os soldados que ficavam nessa parte. Nós oramos por você, era o clero que ficava nessa parte aqui, e nós então governamos por vocês, que eram então os Césares, Então aqui dá para você ter uma noção maior de como que era e como que estava a hierarquia social da Rússia antes da Revolução. Essa aqui é uma charge, como eu já mencionei para vocês, que está criticando então o regime, deixa eu apagar aqui para ficar melhor, criticando então o regime cesarista e justificando então a revolução. Bom, vamos conhecer um pouquinho como que era então o governo dos Césares. Então, antes da Revolução, é importante nós entendemos o contexto. Então, como que era então o governo dos Césares? Então, era um regime autocrático, centralizado então na figura do César, ok? Então, deixa eu mudar aqui a cor da caneta para ficar mais fácil para vocês verem. Então, aqui, era centralizado então na figura do César e era sustentado principalmente pela nobreza rural, Então era um regime autocrático centralizado então na figura do César. Como que era a sociedade? Era essencialmente agrícola. Olha só um dado importante para nós entendermos os motivos dessa revolução. 80% era camponês. E a produção que eles faziam, a produção deles era insuficiente para atender a população. Havia pobreza, fome, analfabetismo e só para você entender um pouquinho melhor, 90% dos camponeses eram analfabetos. Isso mesmo, pequeno gafanhoto. 90% da população nem ao menos sabia ler e escrever. Vamos ver, e os Césares, eles governavam, como foi dito ali em cima, com apoio da nobreza rural, que era então a proprietária das terras, e de lá então também vinham os oficiais do exército e os principais dirigentes
da igreja. Então olha só que interessante, né? Enquanto 80% da população, né, era camponesa, ali 20% eram aqueles que estavam, né, vamos colocar aqui uma pirâmide, né, eram 20% que estavam aqui no topo, né, que mandavam, que comandavam aquela população. Vamos conhecer um pouquinho, né, mais, né, dos Césares, né? Esse aqui é o primeiro, né, o César Alexandre. Vamos falar um pouquinho a respeito dele, né? Então esse César, o César Alexandre, ele implantou importantes reformas, destacando-se principalmente a abolição da escravidão. Isso é um fato importante, né, a respeito desse César. Eu sempre brinco, né, com os alunos, né, que cada um dos comandantes, né, principalmente os Césares, eles deram a sua contribuição, né, fizeram algo importante. E nós estamos destacando aqui, né, a abolição. Um outro ponto, né, em 1867, ele vende então, né, o Alasca para vendeu o Alasca e as Ilhas Aleutas, né, para os Estados Unidos, né? E ele então foi assassinado por um grupo revolucionário chamado então Vontade do Povo. Então sua vida terminou então, né, devido a esse assassinato. Então, continuando, né, vamos falar sobre o outro César, o César Alexandre III, né? O seu reinado, né, foi do ano 1881 ao ano 1894. Vamos conhecer um pouquinho a respeito dele, né? Então ele reinou, né, durante uma revolução industrial na Rússia, né? Então lá na Rússia estava acontecendo então, né, a sua industrialização, né, a sua revolução industrial. Ele combateu duramente os revolucionários e os outros movimentos liberais. Então aqueles que são dos movimentos, né, que eram dos movimentos liberais, sofreram forte repressão por parte então do César Alexandre. E ele morreu, né, de morte natural, né, ele morreu naturalmente em novembro de 1894. Bom, na sequência então, né, veio o César, então Nicolau II. Bom, é importante nós destacarmos, né, que ele foi o último César da Rússia. Né, o seu reinado, o final do seu reinado, né, coincidiu então com a época então da Revolução Russa, que nós vamos falar um pouquinho a respeito dela, melhor, que nós já estamos falando a respeito, né? Mas vamos conhecer um pouquinho a respeito dele, né? Então, né, ele fez investimentos, né, industriais concentrados, né, nos centros urbanos populosos, né? Então ele escolheu, né, esses locais para investir. Os operários na sua época, né, tinham um salário miserável. Só para você ter noção, né, a jornada de trabalho deles durava cerca de 12 horas. Imagina, né? Uma carga horária muito extensa, né? Condições insalubres. E durante o seu governo foi criado o Partido Operário Social Democrata, né? Inspirado no marxismo. Nós iremos falar um pouquinho sobre esse partido na sequência. Mas antes, né, é importante nós sabemos que a economia russa ela entrou em derrocada devido então à guerra russo-japonesa. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? E a entrada também da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que será tema na sequência dos nossos slides. Mas é importante então, da nossa videoaula, né? Mas é importante você conhecer então um pouquinho a respeito desse último César, né? Os seus feitos, a sua ideia. Bom, vamos conhecer um pouquinho então o partido, né? O POSDR, na íntegra, né? Partido Operário Social Democrata Russo, né? Vamos conhecer um pouquinho então da sua ideologia, né? O que pensava ele e vamos ver também a importância dele, né? Para a Revolução Russa. Bom, ele foi fundado então no ano de 1898. Ele seguia, né, as ideias de Marx, né? Ele tinha o programa marxista. Ele era violentamente perseguido pelo César, né? Então o César perseguia bastante, né, aqueles que faziam parte desse partido.
Os membros mais conhecidos desse partido é o Lenin, vamos falar um pouquinho sobre ele, e Trotsky, quase não sai o nome do homem, que foge então da perseguição. Então, por divergência, né, dentro do partido, eles se dividem em dois partidos, os bolcheviques e os mencheviques. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho mais e aprofundar a respeito deles, tá bom, pequeno gafanhoto? Os mencheviques, né, eles defendiam então algumas alianças políticas, e os bolcheviques, né, que era a maioria do partido, defendiam uma revolução imediata, ok? Isso aqui é um ponto importante para nós termos. Eles defendiam então uma revolução imediata e eles eram a maioria dentro desse partido. E o principal líder dos bolcheviques é o Lenin. Vamos entender, né, de maneira um pouquinho mais detalhada, né, o que acreditavam os bolcheviques, né? Então aqui, o que nós temos de importante para que você entenda, né? Deixa eu melhorar isso aqui, para que vocês entendam melhor qualquer ideia então dos bolcheviques, o que eles defendiam, né? Então eles defendiam uma mudança radical de política para o povo. Eles defendiam então uma revolução, isso aqui é um importante, nós temos uma revolução socialista armada. Okay? Então anota a placa, pequeno, né, gafanhoto. Então, caso fosse necessário, eles defendiam então uma revolução socialista armada. Principal líder e o mais importante era Lenin. Já os mencheviques, né? Deixa eu apagar isso aqui. Já os mencheviques, eles defendiam uma revolução moderada. Então aqui você já começa a entender, né, a diferença entre eles. Permitindo, olha que interessante, primeiro a democracia e o pleno, olha aqui, ó, desenvolvimento do capitalismo. Então aqui você já começa, né, a entender, né, a diferença entre eles, o porquê eles tinham essas divergências, né? E só depois então que se desenvolvesse o capitalismo, eles iriam então, a ideia deles era implantar o socialismo, né? Então, enquanto no primeiro, né, os bolcheviques, nós vemos então a defesa deles, defendiam então, né, o socialismo, mas uma revolução socialista armada, os mencheviques, né, eles já pensavam que deveriam primeiro, né, terem um desenvolvimento do capitalismo para depois implantar então o socialismo. Bom, mas vamos falar, eu mencionei, né, a guerra dos russos contra os japoneses. Vamos conhecer um pouquinho, né, o que aconteceu, né, nessa guerra e por que deve ter acontecido. Então, primeiro nós temos que saber, né, que era uma disputa motivada por território, né, da Coreia e da Manchúria. Outra coisa que nós precisamos saber também, né, um pequeno resumo, né, do que aconteceu. Os russos são derrotados, né? Eles entram nessa batalha e são derrotados. Eles perdem territórios e, influenciados, né, por essa guerra, né, eles acabam se endividando. E essa derrota, então, ela agrava, né, a insatisfação popular. Esse é um ponto, né, interessante que temos que destacar. Graças então nessas várias revoltas que ocorrem, né, devido a essa derrota, devido a essa guerra, né, contra os russos, existem inúmeras revoltas, entre elas, né, a dos tripulantes do encoraçado Potemkin. E surgem então os primeiros sovietes, que são os conselhos de operários, e tudo isso então culmina então com essas revoltas sendo sufocadas. E os sovietes então foram dissolvidos, ou eu posso dizer, eles foram então exterminados, né, cancelados. Outro ponto interessante, né, que nós não podemos nos esquecer quando falamos, né, sobre a Revolução Russa, sobre o Domingo Sangrento, né? O que foi isso, professor? Foi um massacre, literalmente, tá? Foi um massacre de manifestantes pacíficos. Então esses manifestantes, né, eles estavam marchando, né, para entregar para o César, né, uma petição. E o resultado foi que em janeiro de 1905 o exército simplesmente, né, abre fogo contra eles, né, baleia eles, né.
Ou seja, eles são baleados, eles são mortos. O exército que deveria protegê-los simplesmente mata eles. Olha só para você ver, né, como que era, né, o César, né, a ideia deles, né. Esses manifestantes vieram então, né, solicitar com algumas petições, eles eram pacíficos, e o César manda abrir fogo contra eles, destruí-los, matar, ou seja, fogo contra a sua própria população, seu próprio povo. Bom, nós falamos também da Primeira Guerra Mundial, e a Rússia também teve, né, participação na Primeira Guerra Mundial. Só que alguns pontos têm que ser analisados. A Rússia ela não estava preparada para a guerra, né? O seu exército não estava, né, treinado, não estava tão bem preparado. Não havia suprimento, não tinha nem alimento, armas, não havia nada assim que houvesse sido preparado antes para eles participarem dessa guerra. Olha só, o próprio exército estava mal organizado, né? A Rússia entrou numa guerra e o exército mal organizado não tinha alimento, não tinha arma suficiente. Os soldados não sabiam nem por que eles estavam lutando, né? Eles foram colocados na guerra, mas por quê, né? Para quê? Qual que era o objetivo daquela guerra, né? E em 1915, o César Nicolau então acaba assumindo pessoalmente o comando das tropas russas. E o resultado disso é que a Rússia, né, acabou perdendo a confiança no César depois de uma série de derrotas. Era uma coisa meio óbvia, né? Imagina, você manda para uma guerra, né, um exército mal preparado, desmotivado, que não tinha alimento, que não tinha nem uniforme direito. O resultado era óbvio, né? Mas o César então insistiu, né, em mandar o exército, em colocar o seu povo para fazer parte dessa guerra. César Nicolau II e os seus ministros eles exercem então uma má liderança e organização. E a guerra torna-se, óbvio, né, impopular entre o povo russo. Então, né, diante disso, né, começa então, né, em fevereiro, né, a se pintar a Revolução de 1917, né? Revolução ou Revolução Bolchevique, né? Pode ser Revolução Russa ou Revolução Bolchevique, os nomes, né, são sinônimos. Então, como que acontece, né? Então, devido ao fracasso na Primeira Guerra Mundial, né, presta atenção nisso, pequeno gafanhoto, houve então um levante espontâneo, ok, dos camponeses contra o César. Então eles protestam, né? Deixa eu apagar isso aqui. Eles protestam então contra, né, a escassez de pão. Então há greves nas indústrias, paralisação nos bondes, quebra nas vitrines, né? Aceno de bandeiras vermelhas com os dizeres: abaixo a guerra, né? Então, como eu disse para vocês, a guerra tornou-se algo impopular entre o povo. E em março, então, né? Março de 1917, sem o apoio do exército, o César então foi forçado a abdicar do governo provisório, abdicar em um governo então provisório estabelecido. Então, diante das pressões que o César estava passando, ele se vê forçado então, né, a abdicar em um governo provisório estabelecido. Só que Lenin, né, ele acreditava que esse governo provisório era fraco e não imporia então o comunismo, né, à Rússia. Então Lenin queria que o comunismo fosse imposto na Rússia. E o governo provisório para ele não parecia ser algo, né, que não parecia ser um governo que teria forças então, né, para implantar o comunismo. Sendo assim, deixa eu apagar aqui. Em outubro então de 1917, Lenin então lidera um levante armado contra o governo provisório e assume então o controle da Rússia para torná-la então em um país comunista. Então, como vocês podem observar, né, a revolução então ela tem início em fevereiro, né? E em outubro Lenin acaba assumindo então o governo, acaba assumindo o controle da Rússia para torná-la então um país
comunista. E para isso, né, nós precisamos entender, mas como é que Lenin consegue isso, né? Então, alguns fatores ajudaram ele a impor, né, o controle deles, o controle comunista na Rússia, né? Dentre eles, nós podemos destacar o centralismo revolucionário por meio do Partido Bolchevique, que tinha na época cerca de 600 mil membros, altamente disciplinados. Então, você deve lembrar, né, que, como falamos, o partido bolchevique era a maioria, então, no partido que havia sido fundado. E você pode ver aqui que eles eram altamente disciplinados. Uma outra coisa, né, é a manutenção do Tratado de Brest-Litovsk. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas é importante você saber que a manutenção desse tratado é algo que auxilia, né, que dá forças para que Lenin, então, continue e tome, então, o poder. Então, no caso, né, ele venceu também, né, a Guerra Civil, que se instaurou em 1918 a 1921, com seu exército conhecido, né, por muitos como Exército Vermelho, liderado por Trotsky. Um outro ponto também que deu força para Lenin foi a execução do César Nicolau II no ano de 1918. Um outro ponto também, né, é a adoção do comunismo de guerra. Né, vamos falar mais adiante sobre isso. Sob economia total, né, sob total controle então do governo. O outro ponto também, né, é a proibição de toda, olha que interessante, oposição política. Então não havia oposição política, foi proibida a oposição política e a unificação dos sindicatos sobre o Partido Comunista, ou seja, né, todos tiveram que se unir, não havia então essa oposição política. E também por causa da adoção do novo plano econômico. E tudo isso então contribuiu para que Lenin então assumisse o poder com o propósito de impor então, né, de implantar o comunismo. Então, para você, olha, se ambientalizar, dá uma olhada como que era o mapa da Rússia antes da Primeira Guerra, tá? Então, antes de começar propriamente dita, né, a Primeira Guerra, dá uma olhadinha comigo aqui no mapa, olha como que era, né, durante o Império Russo, em 1903, olha como que era, né, o mapa da Rússia. Olha tanto, né, a extensão que ele tinha, olha só como que era. Então aqui embaixo ó, você vai conseguir então, né, ver como ficou então, né, a Rússia depois do tratado. Mas é importante colocar aqui, né, o que foi o tratado, professor? Ele foi um acordo, né, que selou a paz entre a Rússia e as potências centrais. Quais eram as potências centrais? Vamos lembrar. Alemanha, Austro-Rússia, Hungria, Bulgária, o Império Otomano. Então essas eram as potências centrais. Então a Rússia fez um acordo com eles que selou a paz. Só que esse acordo, né, teve uma contrapartida e eles perderam parte do território. Se você está vendo aí no mapa, né, olha aqui, ó, a parte que eles acabaram perdendo, né? Então essa parte em verde aqui, olha, essa parte toda em verde, né, foi a zona ocupada pelas potências centrais depois do acordo. Essa aqui, olha, essa linha verde aqui, olha, é a fronteira durante o armístico, né, dezembro de 1917, e aquela ali é a fronteira, né, essa aqui, ó, essa linha mais escura, ó, é a fronteira depois do tratado. Então eles acabaram, né, perdendo terras nesse tratado. Bom, alunos, chegamos então ao fim da nossa primeira videoaula. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se houver alguma dúvida, por gentileza, me procure, tá bom? Para que possamos esclarecê-las, ok? Bom, eu te aguardo então na segunda videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha aí, tá bom? Nos vemos na segunda videoaula e mais uma vez eu lembro, existem atividades para vocês no ambiente virtual do Google Sala de Aula, tá bom? Façam e entreguem na data, ok? Até então a segunda videoaula.